vamos, depois de celebrar, louvar e engrandecer o nome do Senhor, peço aos irmãos que abram vossas Bíblias para meditarmos no que a palavra do Senhor tem para nós nessa noite. É a foto lá no pai? Só o irmão. Esse é o tema para essa noite. O Evangelho. Que Evangelho deve ser pregado e que Evangelho deve ser vivido? O Evangelho dos milagres, o Evangelho da cruz, o Evangelho do cuidado pastoral e o Evangelho do balde e toalha. Para resumir tudo isso, o verdadeiro Evangelho de Cristo. O tema dessa noite, o verdadeiro Evangelho. Não sei, talvez você é uma pessoa mais informada, gosta de ver o que está acontecendo na internet, gosta de ver o que outras igrejas, pastores pregam na televisão, costuma visitar alguma outra igreja. Não sei qual é o seu costume, mas nós, especialmente a gente fica fuçando o que está acontecendo. Temos visto nos nossos dias tempos de meias verdades. O que vem a ser meias verdades? Temos vivido tempo em que o Evangelho do Senhor não tem sido nem pregado e nem vivido na sua integralidade, na sua verdade e na sua mensagem inteira. Para tudo existem exceções, lógico. Nós cremos que existem muitas igrejas saudáveis, muitos pastores e pregadores íntegros que buscam viver a vida que o Senhor Jesus nos ensina realmente. Eu não quero dizer aquilo que tange a nossos pecados, porque sempre nós seremos imperfeitos e nunca cumpriremos na sua totalidade, mas pelo menos na fé, na pregação e na doutrina, nós temos uma verdade a ser seguida. E ela tem que ser vivida e pregada na sua integralidade. Muitas igrejas de mídias de nosso país têm mostrado o Evangelho parcial. Há uma ilustração, talvez muito comum, talvez você tenha ouvido em palestras, circularmente falando, visto na internet, de quando uma pessoa cega, deficiente visual, 5 deficientes visuais, é colocado à frente de um elefante para descrever que animal é esse. Você já ouviu essa ilustração? Você já conhece? A ilustração de que colocaram 5 deficientes visuais num elefante e colocaram os dois deles e falaram assim: descreva, que animal é esse? Um deles começou a tatear dentes, um elefante que tem o que fala, ele bota na frente assim, não fugiu o nome agora. O que é isso? Marfim, obrigado, intelectual. Marfim. Toca no marfim e fala: isso aqui é um grande corneta, um trombone, uma coisa estranha, não sei definir. Um toca na barriga e fala: esse animal é como uma parede. O outro toca nas patas e diz: isso é um poste. Outro toca nas orelhas e diz: esse é como um animal do mar, uma raia, um peixe marinho. Outro toca no rabo e diz: isso não é um animal, isso é um espanador de pombo. Todos eles falaram a verdade ou não? O que eles estavam tateando? Uma pata, uma perna de um elefante não tem a aparência de um poste grosso, forte. Não dá para
mover, tocar, mexer. E é isso que eles apresentam. Isso é um poste, isso é um disparador, essa é uma parede. Essa não é a verdade, porque o que eles estavam tocando era simplesmente um elefante. Mas cada um via do seu jeito, ou não via, né? Mas cada um interpretava do seu jeito e dizia qual era a sua verdade. Fragmentos da verdade contêm partes da verdade, mas não toda a verdade. O problema de uma meia verdade é que facilmente ela dá origem a uma completa mentira. O elefante não é um poste, é uma mentira. Só que no mundo eclesiástico as mentiras são chamadas de heresias. Não é verdade? Se você falar que o elefante é um poste, é um espanador de pó, vai ser taxado de herético. Você não está falando a verdade. O que está à sua frente é um elefante. E assim acontece no mundo de hoje. Muitas pessoas têm crido em parte da verdade. Mas qual é o verdadeiro evangelho? Esse é o verdadeiro evangelho. Eu creio no evangelho da salvação, no evangelho da cruz, que o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Eu quero ler com os irmãos o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34 ao 37. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Outras traduções, sua vida. Que daria o homem em troca de sua alma? O verdadeiro Evangelho começa nos trazendo o Evangelho da salvação. Texto conhecido de todos, de João 3,16. Jesus veio para nos salvar, salvar o pecador perdido da morte, salvar da morte eterna, através do amor sacrificial, a morte e o amor da cruz. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvará. O primeiro que perdeu a sua vida por amor a você e a mim foi o Senhor Jesus, que entregou a sua vida para que Ele ganhasse você e eu para o Deus Pai. E nós temos que pregar esse Evangelho da salvação. Quando nós vemos muitas pregações, muitas igrejas que falam de tudo, mas não falam de salvação, não é o Evangelho. Tem que falar dessa parte, e essa faz parte do todo. Tem que pregar o Evangelho, que é o Evangelho da salvação. Eu creio e creio somente no único Evangelho que fala do Senhor Jesus Cristo. Há muitas doutrinas, muitas religiões, mas a única que leva, a única fé que nos leva à salvação eterna é através do Senhor Jesus Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que ele não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas sim tenha a vida eterna. Então não há outra crença que não passe pela cruz de Cristo. Não há salvação só em Jesus.
Não adianta crer cristais em quem quer que seja. A salvação que nos leva aos céus é o Senhor Jesus. Eu creio também em milagres e curas. Lógico que eu creio. Porque se na minha fé inclui o Salvador Jesus Cristo, esse operou milagres e curas. Essa é uma parte. Esse é o marfim do elefante. Onde muita gente gosta de pregar que o Evangelho é só esse marfim, essa pata, esse aspirador de pó que é o rabo. E só fica nessa parte do Evangelho. Faz parte do Evangelho, mas tudo isso é o Evangelho. Não é só essa parte. E se quem quer que pregue somente isso, prega uma heresia. Porque é uma parte da verdade. Uma parte da verdade é uma mentira. Isso é uma mentira. É uma heresia. Mas eu creio que no Evangelho de Jesus Cristo faz parte curas e milagres. Em nome de Jesus. Amém? Eu creio, como diz em Mateus 11, 28 e 29: vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor quer curar as feridas físicas, emocionais, e algo que muita gente não gosta de pensar, porque talvez não dá ibope, porque não dá esplendor, é curar relacionamentos. Parece que nos púlpitos por aí, nas televisões, nos canais da internet, se dá ênfase em muita cura física. Levanta o braço, olha lá, empurra, legal. Quando Jesus curou aquele que tinha problema nos seus tornozelos e por isso ele não podia andar, ficou na porta do templo, em Atos 3, falou assim: não tem nem prata nem ouro, os apóstolos, perdão, Senhor Jesus, não é? Eu falei isso. Mas o que eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, levantei. Esse rapaz levantou e saiu pulando e saltando e louvando o Senhor. E aqueles que estavam dentro do templo ficaram admirados. Eu vejo alguns programas de televisão que tem um povo que quer curar. Sai da máquina, joga as muletas, joga tudo e sai mancando. Que cura é essa, rapaz? Jesus está meio fraco, está fazendo serviço pela metade. Tem coisa esquisita nesse negócio aí. O manco lá de Atos saiu pulando e cantando e louvando o Senhor. Esse aí está meio mancando. Acho que Jesus não está para fazer serviço inteiro, não. Tem coisa esquisita. Mas eu creio, assim como diz, que o Evangelho é de salvação, mas é de cura também. Meu casamento é dano. Nós temos a cura da esterilidade da dano para testemunhar. Eu creio em cura. Eu creio na vida de muitos irmãos aqui que foram curados. Os que não foram, creia que Deus é capaz e poderoso para curar. O Senhor Jesus, com toda a autoridade, disse aos discípulos: toda a autoridade vos dou. Toda a autoridade vos dou. Pode sair curando, expelindo demônios, pregando, batizando, fazendo muitas coisas que o Senhor nos tem capacitado. Como diz em Mateus 4, o verso de número 23. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso de número 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando. Olha como o Evangelho não é de uma parte única. Ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Amém? Jesus cura, irmão. Jesus cura a tua enfermidade. Jesus cura o teu casamento. Jesus cura o teu emprego. Restaura o teu emprego. Cura de diversas coisas. Cura uma palavra que fala sobre enfermidade física, orgânica. Mas ele fala de cura da alma, cura do endemoniado que está enfermo espiritualmente, e o Senhor liberta, expulsa aquele ser maligno e o cura espiritualmente. Cura espiritual, cura física, cura emocional e cura dos relacionamentos. Filhos abandonando o pai, desrespeitando os pais, relacionamento conjugal destruído.
irmãos que não se falam, marido e esposa que não se falam. Cura na igreja, irmãos que não se falam. Um senta no banco da coluna de cá e o outro senta na coluna de cá. Porque se o irmãozinho A senta desse lado, o irmãozinho B senta do outro lado. Misericórdia. Precisamos ser curados pelo Senhor. E eu creio que Deus opera milagres, curas e maravilhas. Jesus opera milagres e maravilhas. Eu creio nisso com um propósito missionário. Dirige-se ao mundo para manifestar a sua glória e poder e atraí-los para a salvação. Amém? Todo milagre que o Senhor Jesus operou era para manifestar o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Veja, outro, eu sou filho de Deus. Eu sou o Cristo. Olha, ele o que ele fez. Ele é o filho de Deus mesmo. Olha o que ele fez. Outra parte do Evangelho que não pode ficar de fora é o Evangelho do cuidado, do pastoreio e do serviço. Evangelho de João, capítulo 21, verso 15 e 17, o encontro do Senhor Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Então pastorei as minhas ovelhas. Você quer viver o Evangelho? Você quer fazer parte do reino de Deus? Creia que o Senhor Jesus te salvou. Amém? Amém. Creia que Ele é capaz de operar curas, milagres e maravilhas na sua vida. Amém? Amém. Mas agora você é convocado a pastorear. Tem muitos que gostam do Evangelho do Senhor Jesus que morreu na cruz. Ai, Senhor Jesus, e adora, louva Jesus, louva Jesus, louva Jesus. Vai na igreja, vai canta bonito, rapaz. Vai toca com maravilha. Chega lá fora, um ingrato, ignorante, não respeita, não dá a paz do Senhor, não faz, não ajuda ninguém, não oferta na vida de ninguém. Quando pede para ofertar para a vida dos missionários, não oferta nada, mão de faca, ó, atravessa o Jordão inteiro assim, ó, punhadinho de sal, né? Não pensa no próximo, não quer servir o próximo, não cuida de ninguém. Não cuida do pai idoso, não cuida da mãe idosa. Não tem amor por ninguém. Não tem respeito às pessoas, não tem respeito às autoridades. Se você é cristão, crê no Senhor Jesus que te salvou, que operou um milagre na sua vida, você pode fazer parte de qualquer partido político, defender qualquer candidato. Você não deve defender nem deles. Só porque ele tem um partido diferente do teu. Tem muitos partidos aí da ala evangélica, tem a turma da bala, a turma da Bíblia. São as alas da política brasileira. E a gente tem algumas barbaridades, críticas, ofensas. Se você quer fazer parte do reino, você faz parte do reino que pastoreia, que cuida dos aflitos e dos necessitados. O Senhor Jesus, em Mateus 23:11, diz que como maior é o que serve. E por isso eu acredito que tanto o cuidado como o evangelho do balde da toalha. O presbítero Marcelo gosta dessa expressão, não é, Marcelo? Meus irmãos, tem gente que gosta do evangelho da salvação. Ah, Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. Agora vai, pessoal, pregar o evangelho dos outros. Pega um balde, uma toalha e vai servir o aflito necessitado. Vai lavar o pé, como o Senhor Jesus nos ensinou. Ah, pastor, mas a gente é muito ocupado, né? Tem muita coisa a fazer, tem que sustentar a família. A gente tem tempo para isso não. O apóstolo Paulo nos orienta, os cristãos que, quando chegam na igreja, chegam como bebezinhos, que precisam ser alimentados de leitinho. E não é nem eles que se alimentam. É a mamãe que dá o leitinho
bebezinho na boca do neném, que põe no colo, que põe no seio, que dá uma madeira, porque o bebê nem a se alimentar sabe, tem que alguém o alimentar. E na fé, e na vida espiritual, na vida da igreja é assim. Por isso que existe um negócio chamado discipulado. Você está alimentando alguém? Você está dando leitinho para os novos que entram na igreja? Você está dando leitinho para alguém? Para você que já tomou muito leitinho, você já começou a tomar uma papinha? Se oferecer um churrasco para você, você morre ou não? Tem gás ou não? Tem gente que fala assim, pastor, política e religião não se discute, não mexe com religião não. Por que você não tem condição de discutir religião, estudar a palavra de Deus? Por quê? Qual o problema? E nós temos que pregar o evangelho. Disse o texto que o Senhor já saía por aí, ensinando, pregando. Jesus pregava. Esse é o evangelho. Pregar, curar. Mas só faz isso quem não é mais bebê. Quem já passou a fase do leitinho, quem já passou a fase da papinha, e agora está servindo aos outros. E se puder, e como que ele se alimenta? Ele se alimenta de carne pesada, churrascão, macarronada, feijoada, que o bebezinho não pode, mas o adulto pode. E aí a gente vê muitas pessoas frequentando a escola dominical, querendo leitinho a vida inteira. Tem muita gente que é desafiada a ser líder. Você vai assumir uma célula, um GE agora? Mas não dá para assumir não, porque pastor, eu sou tão pequeno na fé. Você ainda está no leitinho? Quando que você vai tomar uma alimentação mais forte, mais sólida? Anos e anos da igreja. Fala aos nossos irmãos que foram batizados nessa noite, recebidos como membros. Daqui para frente, temos que pensar em engrossar a papa. Começar a pôr um pedacinho de carne nessa alimento. Sair. Pastor, a gente gosta de ir na igreja para receber, né? O Senhor prega, o Senhor ora por nós, o louvor canta. É tão bom ir na igreja e receber tudo isso. Verdade. Você recebe a cruz, você recebe o milagre. Você recebe muitas bênçãos vindo na igreja. Você recebe muitas bênçãos fazendo parte do povo de Deus. Mas isso só não é evangelho. Evangelho não é só de vinde a mim. O Senhor fala para ele, vinde a mim. Mas também o Senhor Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por que você só gosta do vinde a mim? Por que você só gosta do vinde a mim? Ai, Senhor, o coração está tão aflito, Senhor, por ele. É hora que nós pastores, a gente quer se colocar às vezes no lugar de Deus. Mas irmão, você quer ser curado? Então ajuda a curar os outros. Vai, estenda a mão para os aflitos, vai. Quando você começar a orar, quando você começar a cuidar dos outros, quando você começar a pegar baldes e toalhas para lavar o pé do sujo, do fedido. Eu gosto de usar essa expressão, já falei para os irmãos, né? Quando você começar a lavar o pé, abraçar fedido pela rua, você vai ver que as suas enfermidades se foram. Porque você começou agora não só beber do Evangelho, se alimentar do Evangelho, mas agora você está vivendo o Evangelho. A palavra de Deus fala que a verdadeira religião, qual é? Vinde a mim, pastor, ora por mim, pastor. Qual que é o verdadeiro evangelho? Pastor, abençoa eu, pastor, joga óleo, pastor, tem que ser com óleo, pastor, se não for com óleo, pastor. Esse é o evangelho. Qual que é a verdadeira religião? Verdadeira religião. Cuidar dos órfãos e das mulheres. Serviço. Verdadeira religião não é ficar sentado e me ouvindo. Isso não é religião. Religião é amar o próximo. Amar a Deus, amar o próximo, sim,
mas tudo isso é ação de servir. E quero encerrar dando uma má notícia aos irmãos. O texto que eu li inicialmente, passei rapidamente por ele, porque quero fechar com ele. O texto do Evangelho de Marcos, capítulo 8, de 34 a 37. O Senhor Jesus ensina aos seus discípulos que aquela cruz na qual ele morreu e que ele, aqui no texto, ainda iria morrer, ele está ensinando a todos, dizendo: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir junto comigo, se alguém quer seguir o Senhor Jesus, se alguém quer caminhar na fé, na caminhada do Evangelho, você precisa a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga. Ah, meu irmão, o Evangelho da cruz é a cruz que o Senhor Jesus morreu, mas é a sua cruz, a qual você tem que negar a si mesmo. Morrer, matar o homem, a mulher pecadora, e ressuscitar como Jesus ressuscitou, uma nova criatura. Essa é a palavra. Batismo, batizar, é mortificar e nascer de novo, uma nova pessoa. Agora a cruz não é só mais a cruz de Cristo, é a sua. Você tem que negar a si mesmo. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Não, irmão, como diz os agentes malandros, perdeu, mano. Perdeu, papo. Já era. Você quer tudo para você? Eu tenho tido muitas reservas com canções. Eu que gosto muito de música, participo do louvor, com canções que falam muito: vinde a mim. Tudo para mim. Deus é meu, a bênção é minha. Tudo para mim. Senhor, me enche. Tudo é meu, tudo para mim. E o Evangelho fala: nega tudo que é teu. Você tem que negar até a sua família. A única família que Deus fala, que o Senhor Jesus fala, você não negar, não nega o marido e a esposa não, tá? Nega o conforto do papai e da mamãe. Você que é jovem, se prega no mundão para evangelizar. Você que já é adulto, aposentado, fica na sua comodidade. Porque agora que você já é livre dos filhos que já são grandes, você agora que já tem sua independência financeira, sua aposentadoria, você fica só no bebão em casa. Por que você agora não começa a pegar alguns paus e algumas toalhas e servir? Por que você já tem uma certa idade, você quer só o Evangelho do milagre e o Evangelho de ser cuidado e não de cuidar? Ser cuidado é bom também, quero. Mas Deus me chamou para cuidar. Chamou o Senhor porque o Senhor é pastor? Não, chamou todos. Essa é a pregação do Evangelho. Isso não é um chamado ministerial. Chamado ministerial é uma coisa, mas eu estou pregando para os irmãos hoje, para mim também, para todos nós, a pregação do Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da cruz que Jesus morreu, é o Evangelho de milagres que o Senhor Jesus opera em nossas vidas, é o Evangelho do cuidado, que Ele é o nosso pastor, Ele cuida de você, Ele cuida de mim, mas também Ele está te chamando a você para morrer na cruz com Ele, morrer os seus pecados, morrer o seu egoísmo, morrer o seu conforto, para que você seja agora um instrumento de milagre na vida dos outros. Estenda a sua mão e abençoe os outros. Seja você agora quem cuida dos outros, porque Cristo cuida de você. O Senhor Jesus, nosso Deus, cuida de ti. E agora chamando você para cuidar dos outros. Chamando você, porque Ele deu exemplo. Ele pegou o balde e as toalhas e lavou os pés dos discípulos. Só não lavou mais porque ele ficou aqui por tempo, senão lavaria mais. Mas você queria que Jesus ficasse lavando seu pé até hoje?
multiplicaram os povos, multiplicaram as toalhas. E agora nós temos que continuar essa obra. Os discípulos entenderam isso. Mas parece que a igreja vive um grande esquartejar com elefante. Nossas igrejas têm sido elefantes esquartejados. Alguns pregam só toalha. Outros pregam só cruz que Jesus morreu. E outros só pregam os milagres. Ah, meu irmão, são mentiras e heresias. O verdadeiro Evangelho, o Evangelho que fala que Jesus morreu, morreu milagres, tem cuidado de ti e de mim, lavou os pés dos discípulos dando exemplo, mas agora você volta para o desenho, pede para que você tome a sua cruz e siga, negue a si mesmo, para que você vá orar, estenda as suas mãos. E Tiago fala, se algum irmão dentre vós, doente, aflito, necessitado, chama os presbíteros. Eu não chamo Jesus, não. Por que chama os presbíteros? Coitado, está lá na casa dele, está trabalhando. Não. Chama os presbíteros. Chama as autoridades da igreja. A igreja agora que tem que orar pelos enfermos e necessitados. E a fé curará o doente. É a igreja que tem que ser chamada a estender as suas mãos. Você que é membro dessa igreja, nós queremos não só pregar, mas viver o Evangelho na sua integralidade. Amém? Amém. Esse é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho de negar a si mesmo. Deus cura e faz milagres por necessidade do aflito e amor ao aflito, para mostrar ao incrédulo a sua glória e poder. Quem é o Deus verdadeiro? Aquele que libertou o povo do Egito. Deus opera maravilhas. Abriu o mar vermelho. O que fez minha esposa deixar a esterilidade e ser mãe de gêmeos. E aos que creem em Deus, hoje, pode até operar milagres, mas Ele quer oferecer a você hoje uma cruz, alguns baldes e algumas toalhas. Se você é membro dessa igreja, eu te convido a tomar a si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, pegar alguns baldes e uma toalha e servir o verdadeiro Evangelho. Amém?